Metodologia e métodos. Quando o pesquisador ele faz uma pesquisa, ele tem que buscar ter conhecimento profundo da área, né, que ele está pesquisando, para que ele possa chegar ao objetivo proposto. O pesquisador ele deve ter métodos e regras para executar e relatar a sua pesquisa. O método é o caminho a ser seguido. As pessoas, elas analisam os problemas de formas diferentes. Cada um tem uma visão de mundo. Nossos significados, eles são transmitidos através de dois tipos de discursos: a exposição e o argumento. A exposição consiste de declarações que descrevem sem tentar explicar. O argumento nos permite explicar, interpretar, defender, desafiar e explorar o significado. O pesquisador ele deve adotar uma linha de raciocínio para o processo de sua pesquisa. Ele pode usar, então, linhas de raciocínio: indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. Estarei, então, apresentando métodos de linhas de raciocínio para ser apresentados na pesquisa. Método indutivo, aquele que afirma, determina a regra. Então, vou falar sobre a descrição. Parte de fatos particulares para conclusões genéricas, ou seja, do mínimo para o todo. Parte de fatos singulares para chegar a uma conclusão ampla. Por exemplo, Mário é mortal. Benedito é mortal. Paulo é mortal. Mário, Benedito e Paulo são homens, logo, todo homem é mortal. Método dedutivo. Ele confirma essas hipóteses e ele determina a conclusão, né? Descrição. Ao contrário do método indutivo, o método dedutivo parte de enunciados gerais, como premissas de um raciocínio para chegar à conclusão particular. O método dedutivo explica o conteúdo das premissas utilizando uma cadeia de raciocínio descendente. Desta forma, parte de duas premissas para concluir uma terceira. Por exemplo, todo homem é mortal, premissa 1. Pedro é homem, premissa 2. Logo, Pedro é mortal, conclusão. Então, ele determina a conclusão. O método dedutivo procura a todo custo confirmar hipóteses. Então, o próximo método, hipotético-dedutivo, ou pensamento reflexivo. Esse pensamento a gente vai pensar, é verdadeiro ou falso? Esse método parte da percepção de uma falha ou lacuna no conhecimento acerca da qual formula-se hipóteses, num processo de interferências dedutivas. Elas são testadas. Gil, 1999, página 30, esclarece o funcionamento desses métodos. Quando os conhecimentos disponíveis sobre o determinado assunto são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar explicar as dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa falsar,
as consequências deduzidas das hipóteses. O método hipotético-dedutivo procura evidências empíricas para derrubar as hipóteses. Então, a gente vê, então, caso as hipóteses sejam verdadeiras, né, as deduções também serão. Então, se as hipóteses forem verdadeiras, todas as deduções também serão verdadeiras. Então, o método dialético. São pessoas diferentes que têm pontos de vista diferentes. Entende-se pelo aprofundamento dos fenômenos através de sua ação recíproca da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade, como que sugerindo um conjunto de perguntas e respostas, diálogo, entre o tema proposto e o pesquisador. O método é uma interpretação dinâmica da realidade. Ele considera que os fatos não podem ser considerados fora de contexto social, político, econômico e outros. E vamos para o último método, que é o método fenomenológico. Então, esse método, ele aprende com o fenômeno, com a experiência. Então, vamos para a descrição. Este método não deduz nem induz. Ele considera que a realidade não é única, isto é, existem tantas realidades quantas forem as suas interpretações e comunicações. A ênfase está em descrever diretamente a experiência tal como ela é.